Qual é o quarto mandamento? Isso foi um bom exemplo para nós de tirar um dia de descanso, e isso está consagrado em nossas regras, em nossa Constituição, onde diz, exceto aceitar o domingo em nossos primeiros documentos como nação. A semana de 4 dias pode ser benéfica e pode até mesmo ser uma porta de entrada para abordar as mudanças climáticas. Nesta apresentação em vídeo instigante, queremos dar uma olhada em alguns artigos que exigem nossa atenção. Queremos estar bem atentos ao que está acontecendo em nosso mundo e que merece nossa atenção. Há desenvolvimentos explosivos ocorrendo na América, dos quais a maioria das pessoas não tem conhecimento. Os movimentos finais serão rápidos. O tempo está se esgotando no planeta Terra. Vá para a cama esta noite e acorde amanhã e você pode não reconhecer seu país. Jesus não adivinha o futuro, ele conhece o futuro. As audiências do Comitê do Senado dos Estados Unidos sobre uma semana de trabalho de 32 horas argumentaram que as pessoas não podem ir à igreja aos domingos se trabalharem 70 horas. Este é um artigo retirado do Advent Messenger. O Comitê do Senado dos Estados Unidos sobre Saúde, Educação, Trabalho e Pensões ouviu um discurso do senador democrata de Connecticut, Chris Murphy, na quinta-feira, 14 de março de 2024. Portanto, as audiências do comitê abordaram a necessidade de uma semana de trabalho de 32 horas, que dariam aos americanos mais tempo para atividades de lazer, como eventos sociais em família e cultos dominicais. Falando com o senhor Sean Fine, presidente internacional do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística, o senador Murphy disse que o motivo da queda na frequência religiosa é que as pessoas ficam simplesmente exaustas depois de uma semana de trabalho. Em resposta, o chefe dos sindicatos reafirmou que aqueles que trabalham demais não têm tempo para os cultos aos domingos. A seguinte troca de mensagens ocorreu no Congresso dos Estados Unidos entre o senador Murphy e o presidente do sindicato Fine, senador Chris Murphy. Algo muito estranho está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Em 2000, 70% dos americanos pertenciam a uma instituição religiosa, mas hoje esse número é de 50%. Houve um declínio bastante acentuado na capacidade ou disposição dos americanos de ir à igreja ou a uma instituição religiosa regularmente. E acho que isso tem muitos impactos amplos em nossa sociedade. Há muitos motivos para isso, mas um deles é que os americanos simplesmente têm menos tempo livre. Quando você tem que trabalhar 70 horas para ter o mesmo padrão de vida para sua família que 40 horas lhe dariam algumas décadas atrás, você não tem tempo para ir ao estudo bíblico de quarta-feira à noite. Você pode não ter condições nem de ir a um culto no domingo. Você pode falar sobre a igreja se quiser ou não, mas é verdade que algumas das atividades de lazer, algumas das instituições nas quais os americanos encontraram valores, significados, são menos acessíveis quando você tem que trabalhar essas longas horas. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre isso. Sean Fine, presidente, disse que uma das coisas sobre as quais falamos foi sobre uma semana de trabalho de 32 horas. Quando incluímos isso em nossas negociações contratuais, queríamos criar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Uma das coisas mais importantes sobre as quais falamos sobre a semana de trabalho de 32 horas, quando incluímos isso em nossas negociações contratuais, foi o fato de que queríamos criar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E como eu disse, quando você tem vários empregos para viver de salário em salário, ou trabalha 7 dias por semana, 12 horas por dia, alguma coisa é sacrificada nisso. E é isso que acaba acontecendo. Você tem que sacrificar, sabe, a capacidade de ir à igreja. Se for outra coisa para fazer no domingo, talvez você tenha um domingo de folga e não tenha dormido a semana toda e passe o dia inteiro dormindo.
Quero dizer, essa é uma realidade que muitos trabalhadores enfrentam em alguns dos horários em que trabalham, e eu acredito que o Congresso tem uma obrigação aqui em relação às prioridades de gastos e regulamentações, e isso pode ser uma palavra feia para algumas pessoas que representam empresas. Eu concordo com você, acho que deveríamos ter interesse no tempo de lazer, certo? Deveríamos ter interesse em garantir que as pessoas consigam encontrar valor fora do trabalho. Muitas pessoas encontram valor no trabalho e fico feliz que o façam, mas muitas pessoas encontram mais valor nas instituições, clubes sociais e igrejas, às quais se filiam com as quais passam tempo fora do trabalho, mas isso é menos acessível para as pessoas hoje em dia. E isso deveria ser o interesse de política pública do Congresso dos Estados Unidos, e agradeço que essa audiência nos permita falar sobre isso. O senador dos Estados Unidos, um exercício está pedindo aos legisladores que se envolvam para garantir que as pessoas tenham mais tempo para a igreja e a recreação. De acordo com o senador Murphy, o desejo por mais lazer deve ser considerado um interesse de política pública do Congresso dos Estados Unidos. Este é um pedido feito em um comitê do Senado para reduzir a semana de trabalho. E uma das justificativas é para que as pessoas possam voltar à igreja aos domingos. No entanto, não é apenas um pedido, um projeto de lei para reduzir a semana de trabalho para 32 horas já foi apresentado. Então, se você é o presidente e o presidente Sanders, temos esse problema, o país inteiro vai se automatizar. O que fazemos? A produtividade dos seus trabalhadores está aumentando porque nós vedamos a inteligência artificial, certo? Certo, tudo bem. Em vez de jogá-lo na rua, vou reduzir sua semana de trabalho para 32 horas. Certo? Tudo bem, então você terá uma semana de trabalho de 4 dias. E a propósito, não é uma ideia radical. Quase um terço das grandes empresas dos Estados Unidos estão explorando novos horários de trabalhos para seus funcionários. O correspondente da economia, Paul Salman, analisa algumas empresas que estão testando uma semana de 32 horas e 4 dias com o mesmo salário. Agora vejam. Uma semana de trabalho mais curta não é uma ideia nova. Em 1930, dada a produção cada vez maior por pessoa, aumentando a produtividade, ou seja, o economista John Maynard Keynes previu uma semana de trabalho de 15 horas em 100 anos. Em 1956, o vice-presidente Richard previu uma semana de trabalho de 4 dias em um futuro não muito distante. Eu estudo, trabalho desde a década de 1980 e nunca vi nada parecido com o que está acontecendo hoje. A ansiedade alimentada pela pandemia está aumentando em todo o mundo. Nos Estados Unidos, mais da metade de todos os funcionários relatam o sentir-se estressado a maior parte do dia. Ao contrário das políticas, em que uma parte lucra às custas de outra, a semana de 4 dias pode beneficiar trabalhadores, empresas e a sociedade, e pode até ser uma porta de entrada para lidar com as mudanças climáticas. O Vaticano disse que mais de 1 milhão de jovens estavam presentes. Parte da popularidade do Papa Leão, medida pela pesquisa Gallup, mostra que os liberais dão ao pontífice uma avaliação mais positiva que os americanos conservadores. Sobre o início do reinado do Papa Leão, uma das coisas que notamos foi que ele está se saindo um pouco melhor com os liberais americanos do que com os conservadores americanos, o que é incomum para um novo Papa. Normalmente os conservadores pensam melhor dos papas, mas a pergunta que fizemos foi: isso é um legado de Francisco que meio que encerrou o papado dessa forma? Não podemos acreditar quando algumas pessoas dizem que você não está incluído. Deus não pensa assim. Deus diz: olha, eu fiz todo o mundo e não cometo erros. Sim, certo. Então, eu amo esse cara porque ele é um papa para todos nós e é disso que precisamos. Onde há um projeto de lei apresentado pelo Senado tentando instituir uma semana de trabalho de 32 horas, o que faria com que as horas extras começassem a ser pagas a partir de 32, o que é estranho porque é apoiado por Trump, porque ele não quer cobrar impostos sobre horas extras. Escutem esta citação do livro O Grande Conflito.
Os dignitários da Igreja e do Estado se unirão para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por decretos opressivos. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e o respeito pela verdade. E mesmo na América Livre, governantes e legisladores, a fim de garantir o favor público, cederão à demanda popular por uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência que custou um sacrifício tão grande não será mais respeitada. E o conflito que se aproxima, veremos exemplificados as palavras do profeta. E isso foi tirado de Apocalipse 12, 1 a 17. O dragão, que é o diabo, irou-se, isto é, enfureceu-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os legisladores do Texas debatem o sábado, caso o governo interfira no nosso relacionamento com Deus. A Assembleia Legislativa do Estado do Texas se tornou o campo de batalha mais leve para os legisladores americanos que buscam tornar obrigatória a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aulas das escolas públicas. No sábado 24 de maio, a Câmara dos Representantes do Texas debateu um projeto de lei do Senado 10 que exigiria que uma cópia emoldurada dos 10 mandamentos fosse fixada em todas as salas de aulas das escolas públicas do estado. O debate no plenário da Câmara tornou-se desconfortável quando o deputado estadual James Talarico perguntou à patrocinadora do projeto, a deputada Candy Nubble, o que diz o quarto mandamento. Depois de verificar suas anotações e ouvir lembretes de uma auxiliar próxima, ela gaguejou: guarde o sábado. É sobre estarmos aqui no sábado, aspas. Isso é irônico ou o quê? Qual é o quarto mandamento? Você está se referindo ao meu, à maneira como está escrito no projeto de lei? Sim. Certo, ótimo. Sim, lembre-se do sábado. Guarde o sábado. Sim, guarde o sábado. Estamos aqui no sábado. Trata-se de estarmos aqui no sábado. Isso é irônico ou o quê? Então, o que significa guardar o sábado como santo? Bem, eu acho que é. Você quer falar de teologia aqui? Eu adoraria, se você quisesse. Acho que é muito importante que tiremos um dia de descanso. Acho que Deus, que fundou o mundo, não precisava de descanso. E ainda assim Ele tirou um dia de descanso depois que fez a criação. E acho que Ele foi um bom exemplo para nós de tirarmos um dia de descanso. A Câmara do Texas raramente se reúne aos sábados, mas uma sessão especial foi convocada para 24 de maio para ajudar a acelerar vários projetos de lei antes do encerramento da sessão legislativa de 2025 em 2 de junho. E isso está consagrado em nossas regras, em nossa Constituição, onde diz, exceto aceitar o domingo em nossos primeiros documentos como nação. Então, parte de manter o sábado sagrado é não trabalhar no sábado? Isso é sim, um dia de descanso. Os 10 mandamentos vêm do judaísmo. Que dia é o sábado judaico? É no sábado. E que dia é hoje? É sábado. Aqui estamos. O sábado cristão é que dia? É o domingo, em homenagem ao dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. E estamos programados a dar a este projeto uma votação final em que dia da semana? É irônico, não é? Você estaria disposta a adiar seu projeto de lei para que não estejamos quebrando os 10 mandamentos trabalhando no sábado judaico ou cristão? Adorei que você tenha dito isso, porque se não tivéssemos ouvido sua questão de ordem outro dia, já teríamos concluído isso. Então, deputada, você está dizendo que prefere dizer às pessoas para seguirem os 10 mandamentos do que segui-los você mesma? Talarico, ex-professor de escola pública e atual aluno do Seminário Teológico Presbiteriano de Houston, foi o último orador contra o projeto de lei após 2 horas e meia de debate. Talarico
Perguntou a Noble se ela estaria disposta a adiar o trabalho neste projeto de lei para que aqueles não quebrassem os 10 mandamentos pela violação do sábado. Ele argumentou que os legisladores por trás deste projeto de lei estavam mais interessados em dizer a outras pessoas para seguirem os 10 mandamentos do que em seguir os mandamentos eles mesmos. Pouco depois do discurso de Talarico, a Câmara votou 88-49 para avançar o projeto de lei. Após algumas emendas, o projeto de lei recebeu a aprovação final da Câmara no dia seguinte, domingo, 25 de maio. Você sabe, é responsabilidade de todos nós seguir a lei de Deus, e acho que seria melhor se o fizéssemos. Esta é uma ótima deixa para minha próxima pergunta. Você acha que nossas escolas públicas não têm Deus? Novamente, estamos falando sobre o que nossos pais fundadores acreditavam historicamente. Tenho muitas citações deles, se você quiser que eu fale sobre isso, e adoraria fazer isso se você quiser. Bem, você acabou de mencionar a lei de Deus, então eu estava perguntando se você acha que nossas escolas públicas não têm a lei de Deus. Atualmente, Louisiana é o único estado além do Texas que aprovou com sucesso uma lei exigindo afixar os 10 mandamentos nas salas de aula, mas o Arkansas, Oklahoma, Utah, Carolina do Sul e Pensilvânia também apresentaram ou estão considerando projetos de leis semelhantes. A lei da Louisiana foi bloqueada por um juiz federal que decidiu que a lei era inconstitucional, mas o estado está recorrendo da decisão e o resultado final ainda não foi determinado. A mídia do Texas rapidamente notou a inconveniência de apresentar um projeto de lei dos 10 mandamentos no dia de sábado. Uma estação de notícias local reagiu com um vídeo ao mesmo dia, intitulado Câmara do Texas avança projeto de lei para o exigido 10 mandamentos em todas as salas de aula, após votação no dia de sábado. Essa manchete inteligente levanta a questão de qual dia realmente é o sábado. Durante a troca de mensagens, Talarico e Noble concordaram que o sábado é o sábado judaico de acordo com o mandamento e que o domingo é o sábado cristão em homenagem à ressurreição de Cristo. Essa questão de como definir o sábado bíblico é inevitável para os políticos que debatem o uso adequado dos 10 mandamentos. À medida que o escrutínio público do sábado se intensifica, algumas pessoas acharão as respostas populares insatisfatórias. Elas ficarão surpresas ao descobrir a falta de apoio bíblico para a tradição dominical. O debate sobre a publicação dos 10 mandamentos também levanta preocupações sobre qual versão dos 10 mandamentos deve ser usada. Existem diferenças substanciais entre protestantes, católicos e judeus em como cada religião declara e interpreta os 10 mandamentos. Devemos confiar em um governo para fazer teologia por nós e decidir qual versão é melhor para nós? Esta não é uma questão hipotética. Os legisladores do Texas optaram por uma versão incrivelmente reduzida dos 10 mandamentos, derivada principalmente da verborragia do rei Jaime. Apenas as frases iniciais do 2º e 4º mandamento são citadas. Isso levanta muitas preocupações. Quem lhes dá autoridade para decidir quais partes dos mandamentos são importantes e quais partes podem ser removidas? Os adventistas do 7º dia pregam a importância dos 10 mandamentos na América há mais de 160 anos, convidando pessoas de todas as origens a estarem entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nossa mensagem enfatiza a validade de todos os 10 dos 10 mandamentos para os cristãos do Novo Testamento. Em vez de acabar com a lei, cremos que a nova aliança promete que Deus escreverá sua lei em nossos corações. Os adventistas às vezes enfrentam oposições ferozes de outros cristãos que acusam os guardadores do sábado de legalismo e argumentam que os cristãos do Novo Testamento não precisam mais guardar a lei. Hoje, os cristãos nos Estados Unidos estão profundamente preocupados com o aumento da criminalidade, o desrespeito à propriedade, a desvalorização da vida humana e a redefinição do casamento.
As pessoas encontraram muitos grupos para culpar pela deterioração da moral da sociedade, e ainda assim os cristãos lutam para assumir a responsabilidade pela contribuição da igreja para a decadência moral. O fundamento moral da sociedade foi enfraquecido por igrejas que rejeitam a validade da lei de Deus, e agora, para salvar a sociedade, os cristãos que, inadvertidamente ou inconscientemente, decidem minar a lei de Deus conforme dada no Sinai, querem que o governo salve o dia e ajude a restaurar a lei moral de Deus, ou pelo menos as partes da lei com as quais concordam. Eles esperam que o governo recupere o que muitos cristãos negligenciaram por tanto tempo. Podemos concordar que o governo tem um papel a desempenhar na defesa dos mandamentos que regulam nossos relacionamentos uns com os outros e mantenha as comunidades seguras. A chamada segunda tábua da lei. A parte perigosa dessa empreitada é o governo se intrometer nas leis que regulam nosso relacionamento com Deus. O livro do Apocalipse prevê um tempo em que haverá um falso reavivamento religioso que levará à imagem da besta. Assim como no dia de Pentecostes, fogo cairá do céu mais uma vez, mas desta vez será um espírito falsificado que resultará em um engano religioso global. A imagem da besta será um programa muito atraente para as pessoas que estão horrorizadas com a decadência moral do mundo. Será apoiada por milagres e eventos sobrenaturais que resultarão em conversões em massa ao cristianismo. O resultado será uma forma comprometida de adoração imposta e regulamentada por lei. Você pode ver isso em Apocalipse 13, verso 17. Talvez a disputa sobre os 10 mandamentos acabe separando os cristãos em 2 grupos. Aqueles que querem impor a adoração por meio de mandatos governamentais e aqueles que acreditam que a salvação é somente pela fé e nunca pode ser forçada. Será que os cristãos que guardam o sábado, que têm sido os mais acusados de legalismos, serão o último grupo a defender a salvação somente pela fé e pela graça? Afinal, o sábado é sobre descansar de nossas próprias obras e depositar total confiança na justiça de Deus. À medida que os legisladores fazem o melhor para salvar a sociedade, os holofotes se voltarão cada vez mais para o sábado, para os 10 mandamentos e para o sábado. A troca entre talarico e nubble não será o último debate sobre estas questões. Olhem aqui todos vocês. Vocês conhecem nosso lema. Se está na Bíblia, nós queremos. Se não está na Bíblia, não queremos. Vamos orar. Senhor Jesus, ajude-nos a entregar nosso coração total e completamente. Ajude-nos a amá-lo, Senhor, porque o Senhor morreu por nós e intercede por nós e está vindo nos buscar. Ajude-nos a manter nossos olhos em Ti, querido Jesus. Perdoe nossos pecados. Purifique-nos de todas as iniquidades. Cria em nós um coração limpo, ó Deus, e renove um espírito reto dentro de nós. Ajude-nos a sermos mais semelhantes a Cristo. Ajude-nos a nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.